chegando para o final, a pergunta interessante seria, né? Quais são os benefícios, então, de se usar esses jogos e dinâmicas? Podemos falar, o primeiro deles, vem de uma frase de Thomas Fuller, né? Ele dizia o seguinte: o conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para obtê-lo. Então é a oportunidade de eu colocar o conceito em prática. E é legal que ele colocou essa frase para nós lá no século XVII. Ele viveu de 1608 a 1661 e lá ele já tinha essa visão. Além disso, a aplicação do jogo permite criar conexões entre a teoria e a prática. Criar essa ponte e ela me leva a resultados melhores. A aplicação do jogo e da dinâmica pode promover uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento a partir da própria experiência e dos resultados que estão sendo obtidos. Também, na hora que eu estou praticando o jogo, a dinâmica, eu consigo visualizar cenários e começar a enxergar soluções que até então eu não via. Além disso, né, os jogos e as dinâmicas, eles têm como objetivo desenvolver a criatividade, desenvolver o espírito inovativo. Em diversos momentos, eles têm que colocar a criatividade à tona e trazer soluções que não estão explícitas, não foram pensadas, e cada grupo traz uma diferente e um aprende com o outro. Outro benefício, né, é desenvolver a capacidade de superar os obstáculos para conseguir chegar nos resultados. Então ele já passa a não ter medo mais. Ele passa a saber que ele pode ousar desde que ele controle determinadas variáveis do processo. Um outro ponto que é bastante interessante é aprender a lidar com as frustrações. Nós estamos expostos a frustrações aí o tempo inteiro, nem sempre a gente sabe lidar com aquilo. Muitas vezes a gente deixa aquilo nos desmotivar e a partir dali eu passo a não ter mais o mesmo empenho, muitas vezes até sem alcançar o resultado. Um item que também é interessante, né, e muitas vezes eles expressam isso de uma maneira bem clara, é que tem que aprender a lidar com a pressão. Seja a pressão do tempo, seja a pressão do colega, seja a pressão do condutor, né, do jogo. Então a gente cria um ambiente que os pressiona para que ele desenvolva a capacidade de manter-se centrado, consiga internalizar aquela pressão sem deixar aquilo afetar o desempenho deles. Outro benefício, né, são trabalhos em grupo, então esse benefício é interessante porque ele vai fazer com que a gente se relacione melhor com as outras pessoas, né, a gente se veja nessa condição e que a gente aprenda a trabalhar em equipe. Outro benefício interessante é melhorar a performance frente aos desafios e desvios do processo. Em decorrência de tudo aquilo que eu fiz anteriormente, da análise, dessa absorção, da frustração, então eu consigo, a partir disso, melhorar, né, o meu desempenho. Eu trouxe, para fechar essa história aí dos benefícios e voltar na educação de adulto, uma frase de Eduard Lindemann, que é um cara que cunhou essa frase, né, em 1926. Ele escreveu um livro que é o significado, né, da educação de adulto, e essa frase diz o seguinte: a educação de adultos representa um processo através do qual o adulto se torna consciente de sua experiência e avalia. Para fazer isso, ele não pode começar a estudar disciplinas na esperança de que algum dia essas informações sejam úteis. Pelo contrário, ele começa dando atenção a situações onde ele se encontra, a problemas que trazem obstáculos para a autorrealização. São usados fatos e informações das diversas esferas de conhecimento, não para fins de acumulação, mas por necessidade de solucionar problemas. Eu acho que essa frase ela sintetiza quase tudo que a gente colocou até agora. E o legal é que é uma frase dita, né, há 90 anos atrás. Por fim, como consequência de tudo isso que a gente falou, a gente acaba tendo uma potencialização dos resultados, né, e um aceleramento, uma aceleração do aprendizado.